Olá pessoal que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Hoje com um vídeo um pouquinho diferente, respondendo algumas perguntas que foram feitas ali para mim na minha caixinha do Instagram. Se você não me segue, siga lá, @aldenis.clemente. Vamos para o vídeo. Primeira pergunta: Elon Musk será o próximo presidente do Brasil? Gente, eu sei que essa pergunta aqui contém um pouco de ironia, mas vamos falar algo muito importante. Gente, desde que Elon Musk se colocou dono de uma grande plataforma como é o X, o antigo Twitter, ele sendo uma figura que detém tanto poder, alguém multimilionário, sempre pauta em jornais, e é alguém que traz tecnologia disruptiva, ou seja, ele traz algo que inova e que nos traz uma nova maneira de vivermos. Elon Musk, ele é alguém da tecnologia disruptiva, sim. Quando ele é obrigado, né, com o CEO da plataforma, que é o X, a bloquear certas contas no nosso país, ele, no seu direito de contestar decisões que são tomadas, ele resolve colocar a boca no trombone aí e falar para o mundo todo o que está acontecendo no Brasil. Eu vejo que foi determinante a fala de Elon Musk. Teve um desdobramento, a Câmara dos Estados Unidos trouxe ali, pediu, né, ao Supremo Tribunal Federal do Brasil o teor de tudo aquilo que foi censurado na plataforma de Elon Musk. E, gente, a própria Câmara, o próprio Conselho de Ética que foi formado na Câmara dos Estados Unidos soltou este documento com o parecer deles acerca de tudo que estava acontecendo aqui no nosso Brasil, e tem lá na íntegra os perfis que foram bloqueados, as falas que foram bloqueadas e os perfis que foram, digamos assim, censurados. Gente, é necessário ponderar. Se você tá lá, disponível aí na internet, se você ponderar, se você for olhar tudo quanto está escrito ali, tem coisa que realmente é terrível. Nesse nosso contexto último, né, de eleição, 2022, algumas pessoas iam na cara dura, nas redes sociais, falar sobre dados falaciosos, sobre pesquisas falaciosas, inverdades sobre candidatos dos diferentes espectros políticos. E isso, gente, foi uma ferramenta na mão de pessoas irresponsáveis e mal intencionadas para guiar o povo às decisões, aos seus votos. Então o Supremo atuou, mas precisamos entender até que ponto o Supremo Tribunal teve lisura, ou seja, até que ponto ele foi imparcial, houve uma lisura nesse processo. Então acho bom, isso aí é democracia, gente. É ter vozes dissonantes, vozes diferentes, falando acerca de determinados assuntos. E chegarmos no produto disto tudo, que é o equilíbrio, é algo que a sociedade comece a debater, a entender, a investigar, a pesquisar, e chegarmos aí no ideal comum. Eu creio que as redes sociais, elas não podem, lá não pode ser dito que se quer. Ora, hoje as pessoas na internet, quando a gente produz um conteúdo como esse aqui, eu não posso acusar uma pessoa de ser algo que ela não é. Ela tem direito de abrir um processo contra a minha pessoa, de difamação e de tantas outras coisas. Então, acho que a internet também é um ambiente. Nós sabemos, gente, aí que tem muita coisa já prescrita, né? Mas nós estamos, assim, numa selva desgovernados. Existe aí o marco da internet, né? Que fala e versa sobre tantas coisas aí do nosso ambiente da tecnologia, da informação, que é importante nós precisamos tomar conhecimento disso também. Então, acho que o debate está aí para todos nós analisarmos, vermos, se autopoliciarmos na internet, não sermos propagadores de fake news, e ponderarmos tudo e vermos aí os próximos capítulos dessa novela Elon Musk e STF. Graças a Deus, nós estamos na tripartição de poder, legislativo, executivo, judiciário, então não deve também existir um supremo sobre os outros poderes. Aí é tripartição. Cada poder tem a sua atuação na sociedade e nos ajuda aí a termos um ambiente democrático e direito. E, para responder assim, literalmente o que foi perguntado, não vai ter como Elon Musk ser presidente do nosso país, porque a nossa Constituição não tem como um estrangeiro, sem que haja ligação alguma aqui com o nosso país, não seja naturalizado, concorrer ao pleito de presidente da República. Outra pergunta: qual a sua visão acerca do movimento avivacionalista no ambiente tradicional reformado? Gente, aqui é as nomenclaturas, né? Avivacionalismo, o avivamento, é sempre remontar a uma época em que a igreja, pelo menos na história da igreja, nós conhecemos ali como períodos importantes de avivamento. Nós temos aí os avivamentos do século XVIII, Edwards, Whitefield, Wesley, grandes pregadores, propagadores da palavra de Deus, ambiente em que existia multidões para ouvi-los, conversões, onde se houve realmente uma mudança geral na sociedade, onde a sociedade da Inglaterra, nas colônias estadunidenses, tudo estava muito jogado à sarjeta, aos bordéis,
a uma vida promíscua. Aquele ambiente de avivamento trouxe muitas conversões, mudanças de vida, e aí nós precisamos também compreender as ênfases de cada avivamento. Este avivamento específico houve uma ênfase na pregação, na santificação, na transformação de vida. Será que estamos falando de influência no ambiente reformado deste tipo de avivamento? Outro avivamento interessante é o avivamento do século XX, dos movimentos de santidade. Já houve desdobramento do avivamento wesleyano, né, com as igrejas metodistas. Depois vem aí a própria Rua Azusa com seu avivamento, que também trouxe suas mudanças. Houve uma contribuição significativa para as mulheres começaram a ser inseridas cada vez mais ali, com cargos, com funções na igreja. Tipo, as mulheres eram batizadas com o Espírito Santo, falavam em outras línguas, estavam ali com dons espirituais, e essas mulheres, por exemplo, o Simon, né, o grande principal nome aí do movimento pentecostal lá nos seus primórdios, começou a dar funções para essas irmãs, e observamos aí uma proeminência nas mulheres devido aí ao ambiente do movimento pentecostal, línguas, pregação, uma ênfase muito grande na pregação. Isso aí foi influenciando outras nações, como o Brasil também, que tem um grande traço aí no seu protestantismo de pentecostalismo, né? Ou estamos falando dos movimentos de renovação das igrejas históricas, né? Os movimentos carismáticos aí nas igrejas. Então, cada movimento desses tem suas críticas, né? Seja no século XVIII com Edwards, que produz um livro muito interessante chamado Afeições Religiosas, que são suas considerações filosóficas acerca de o que está acontecendo naquele movimento, o movimento dos movimentos de santidade, os grupos de santificação, o próprio movimento pentecostal. Então, cada movimento desse tem os seus excessos, os seus erros, e que confronta com certos ideais de determinadas tradições. Os reformados são conhecidos pelo marco da reforma protestante, seja a sua ala calvinista ou a sua ala holandesa, né? Ou o genebrino, né? O Calvino, os teólogos ali da reforma da Holanda, ou os próprios alemães. Então existe todo um histórico aí que é conhecido como movimento reformado, e hoje em dia, né, meio que eles precisavam seguir uma determinada tradição, mas que estão sendo influenciados aí por características dos outros avivamentos. Então eu creio que nós precisamos, né, ou pelo menos alguém que é de tradição reformada, ou analisando de fora este movimento reformado, eu diria que precisamos entender o que há de bom em cada movimento. O próprio Hernandes Dias Lopes, que é um tipo de pregador que está transitando em várias tradições aqui do nosso país, do protestantismo, é alguém que diz em peito aberto o quanto aprende em cada tradição que ele vai visitando ali pregando, né? Então, acho que a pergunta é até que ponto nós estamos dispostos a mudar toda uma tradição para inserir dentro dela costumes de uma outra tradição. Então, existem coisas boas, pontuais, muito interessantes. Existem várias críticas aí, tem movimentos que são contra intelectuais, por exemplo, contra na sua gênese, contra a ideia de você estudar, de você procurar conhecimento. Nós devemos ser guiados por outras coisas além das escrituras. Então, existem coisas boas, precisamos trazer determinados movimentos, suas ênfases, seus frutos validados no tempo, nós podemos sim trazer para a nossa vivência. E trazendo Hernandes novamente, né, que tanto me influencia, ele diz, né, não tem nada melhor do que uma boa teologia reformada com um fervor pentecostal. É alguém que sabe fazer uma síntese aí do movimento reformado, com a sua boa teologia produzida e com a teologia pentecostal, a vivência pentecostal no seu modo avivado. Então, eu creio que um equilíbrio é salutar diante disso tudo. Existe uma degradação musical nas igrejas? Letra, melodia, o que seria ideal para essa questão? Gente, na minha opinião, existe sim uma degradação. Por exemplo, a ideia de clássico. Clássico é tudo aquilo que foi validado, historicamente aceito, nutriu gerações, possui elementos de uma forte adesão por determinadas pessoas, venceu o tempo e é consultado, é visto, é referencial até hoje. Então, tendo como base músicas que foram produzidas no início da era protestante, as músicas profundas do protestantismo, as confissões, as tradições que foram produzindo suas músicas, com seus ideais, com suas ênfases teológicas, e analisando tudo quanto é produzido hoje em dia, sobretudo no cenário brasileiro, nós estamos presenciando uma degradação melódica, né? Na própria forma, gente, de produzir a música, elas são muito repetitivas. Não há tantos arranjos profundos, clássicos que foram aí, tão belos, que trazem pra gente aquela
aquela lógica na própria música que vai nos convencendo, ou até mesmo os elementos poéticos que são ali profundos nas suas ênfases, na sua retórica de nos convencer. Gente, nós, seres humanos, falando aí um pouco da filosofia, na questão da ética e do vislumbramento daquilo que é belo, as músicas hoje em dia pouco produzem o senso de espanto, de belo, de beleza, de coisas que são, na verdade, catedrais que nós nos colocamos ali debaixo daquelas músicas, daquelas composições tão belas e temos ali o nosso ser totalmente nutrido. Então, analisando o que está acontecendo hoje em dia, eu vejo sim uma degradação. E essa degradação vai influenciando certos movimentos. Gente, existem certos movimentos no nosso ambiente protestante que é sem filtros. Amanhã alguém vai lançar uma coisa que está em consonância com o que está sendo produzido no que nós conhecemos como produção secular no nosso país, um ritmo diferente, uma forma diferente, e as pessoas, sem nem mais nem menos, colocam uma letra, uma melodia cristã no meio desses ritmos novos aí que estão surgindo e distribuem e colocam isso no ambiente de culto. Não, gente, eu não estou querendo aqui fazer um apelo a um tradicionalismo exagerado, mas estou querendo fazer um apelo àquilo que é bom, aquilo que é teologicamente aceito. Existem músicas hoje em dia que é totalmente desprovida de conteúdo teológico. Nem nada alimenta o nosso entendimento, o nosso coração. Poxa, gente, isso aí é muito complicado. Tem certas músicas hoje em dia que, veja, nós precisamos adorar a Deus com boas canções que retratem o seu conselho divino na sua palavra, e fazendo isso, nós estamos também ensinando através do louvor. Então faça esse filtro, veja o que está sendo aí cantado nas igrejas hoje em dia, produz conhecimento, produz inteligibilidade, nos traz um senso de espanto, de uma lógica, de uma construção muito boa no que está sendo cantado. Mas o que nós observamos hoje em dia é o que há de novo, pelo menos proporcionalmente, é ruim. Mas existem boas canções que estão sendo produzidas aí, bem intencionadas, que nutrem, que é muito boa, e principalmente dá para trazer para o ambiente congregacional de culto. De onde vieram a família que Caim formou logo após ter matado Abel, pois a Bíblia só fala de Adão e Eva. Gente, muito interessante aqui essa pergunta. Quando nós analisamos o texto bíblico, a narrativa de modo sequencial, nós não temos informação prévia de onde veio essa mulher de Caim. No entanto, lá em Gênesis capítulo 5, verso 4, o escritor sagrado diz assim: Adão e Eva teve filhos e filhas. Isso aponta para uma outra questão que está envolvida aí, mais uma ideia de hermenêutica, é que os escritores sagrados têm uma ênfase, uma dedicação maior a falar sobre os personagens principais da aliança. Adão, Eva, Caim, Abel. Morre Abel, né? Assassinado por Caim, mas futuramente nós observamos o nascimento de Sete, da geração de Sete, a geração piedosa, a geração boa, que vai gerar posteriormente Noé, e por aí vai. E veja que há uma dedicação do escritor sagrado a falar especificamente desses personagens que têm a ver com a aliança que Deus fez com seu povo, com Abraão. Embora o mundo está se desenvolvendo ao redor desta narrativa. Lá na frente você vai observar a presença dos jebuseus, os tantos e tantos zeus ali que existem nas civilizações, os povos mesopotâmicos ali que vão surgindo. O próprio Egito, lá na frente Israel vai estar lá sobre o domínio do Egito, e a Bíblia não fala como se iniciou a civilização do Egito, mas já existe lá tudo bem organizado na nação do Egito. Então é isso. O escritor sagrado dá uma ênfase ao que está acontecendo ali de forma sequencial. No entanto, ele deixa de falar de coisas que vão acontecendo, digamos assim, nos bastidores. Então, sabemos que Adão e Eva teve filhos e filhas. Certamente, Caim casou-se com uma de suas irmãs ou uma de suas sobrinhas, coisa do tipo. Lembre-se que eles viviam ali uma espécie de séculos de vida, né? Segundo as Sagradas Escrituras, eles viviam muito tempo. Gente, se existem pessoas que dentro de uma vida de 50 anos de idade, 60 anos de idade, teve 14, 13, 12 filhos, imagine quem viveu 100, 200, 300, 400, 500 anos. Então, é provável, é possível que o Caim, ele se casou aí com uma de suas irmãs, uma de suas sobrinhas, primas e assim por diante. Gente, outra pergunta aqui: como você interpreta a relação entre fé e política à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre o Reino de Deus e a responsabilidade dos cristãos no mundo?
Gente, eu vou abrir aqui um parênteses para trazer uma citação de David Coates do seu livro Visões e Ilusões Políticas. Ele diz o seguinte, abre aspas, as ideologias políticas incorporam uma narrativa pseudo-redentora competindo com a história bíblica. Toda ideologia política, você vai observar que ela tem esse enredo bíblico, que é criação, queda, redenção e consumação. Como isso? Toda ideologia política ela vai ter um fundamento acerca de quem somos. Então, alguns vão dizer que nós somos a teoria evolucionista, ela reina, né, nas ideologias mais materialistas. Queda, uma ideia de queda, uma ideia de degeneração, de como o homem foi se degradando, qual é a finalidade do homem, às vezes, proteger a sua clã, o seu povo e estar em rivalidade com outros. Então, vão ter aí explicações materialistas acerca da queda. Redenção, esses aspectos políticos aí traz uma ideia de como nós iremos vencer, como nós iremos desenvolvermos, quais são os ideais que nós precisamos buscar para redimir este mundo, esta sociedade através deste ideal político, e tudo isso leva para uma consumação, um modo, um tipo de vida estabelecido, que é uma espécie de uma consumação, de uma idealização consumada daquilo que a ideologia prega. Então isso é muito importante a se analisar, porque o reino de Deus, Jesus Cristo, seus ensinamentos, não se propõe como uma ideia política, como um partido político na sociedade, mas sim como um reino de outro mundo que faz parte deste mundo e que influencia os reinos deste mundo. Nós somos cristãos mudados, transformados, regenerados e que através dessa nossa mudança, desse modo de vida que vivenciamos aqui, cooperamos com participantes desse reino de Deus com responsabilidades de cidadãos, mas que são os cidadãos cristãos. Ou seja, espera-se de nós um estilo de vida, um cumprimento das regras sociais mais crítico, mais, digamos assim, alto, um padrão mais alto para nós, porque nós somos cristãos, espécies de imitadores de Cristo dentro de uma sociedade que precisa refletir este caráter de Jesus Cristo. Então, as ideologias vêm aí tentando trazer uma forma de vida que vai resolver, mas o cristão se coloca como um imitador de Jesus Cristo. Dois temas precisam ser evitados, na minha opinião. Estabelecer a religião com normativa, como aquela que vai direcionar as coisas, vai dizer o que precisamos fazer, vai governar, é um problema. Eu acho que a Idade Média está aí com seus resultados dos danos que foram causados por ter uma concentração, um ideal, um conjunto de pensamentos reinando sobre indivíduos de modo geral, teve seus problemas na era da igreja, e também há um problema nessa questão da democracia. Como várias vezes as próprias democracias produziram aí, rivalizando com as outras, guerras, mortes em larga escala, paixões políticas que resultaram aí em mortes e resultam até hoje em conflitos com outras nações, né? Ideologias contra ideologias, maneiras de enxergar o mercado e coisas do gênero. Na minha opinião, o cristão se coloca aí como sal, como luz em meio às ideologias, seguindo a prescrição bíblica. Eu creio que ficou claro aqui, gente, a questão do equilíbrio nisso tudo. Eu deixo aqui uma forte orientação, precisamos consultar boas literaturas que nos abram o entendimento da verdade do Evangelho de forma mais plena, mais ampla, que relacione-se, converse com todas essas questões aí que são importantíssimas para a nossa vida social. Então, gente, foi muito bom ter você aqui. Então, não deixe de me seguir lá no Instagram, @aldenis.clemente. Estarei sempre abrindo lá a caixinha de perguntas para trazer até aqui o YouTube e compartilhar com vocês. Nós ficamos aqui nessa troca, né? Vocês passam perguntas e nós aprendemos juntos aqui nessas que são questões minhas, suas, tão importantes e que tem tanto a ver com a nossa vida cristã de modo geral. Então curta, comente, se inscreva no nosso canal e eu aguardo você aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!